iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E no programa de hoje, bem como no da próxima semana, eu vou conversar com a doutora Elizabeth Borgiani, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito assunto importante, principalmente para você, cidadão, que eu já peço que você acompanhe a gente no programa de hoje e na próxima semana. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e hoje, bem como na próxima semana, eu vou conversar com a doutora Elizabeth Borgiani, que é presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é assistente social de carreira, é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Beth, boa noite, prazer em recebê-la e com certeza, como eu disse na abertura, é um programa que interessa muito ao cidadão porque num clima beligerante que se vive a sociedade hoje, inclusive dentro dos conceitos de família, o trabalho do assistente social e do psicólogo é de fundamental importância. Então, primeiro eu gostaria que você dissesse o que faz o assistente social, no geral, o que faz o psicólogo e como é que é o serviço deles aplicado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E você também já aproveita e faz um breve histórico da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conhecida por nós como a ASP, que é filiada à nossa federação e que já tem um longo serviço prestado aí para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agradecendo mais uma vez a sua presença. Olá, Silvio, eu é que agradeço essa oportunidade que vocês nos dão para nos dirigirmos a todos os associados e ao público em geral, para explicar um pouquinho o que é a profissão do Serviço Social e da Psicologia dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também o protagonismo da nossa associação. Os assistentes sociais e os psicólogos que atuam no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eles atuam oferecendo subsídios aos magistrados em casos que se dão nas varas de família, varas da infância e juventude, varas de violência doméstica, ou seja, todos aqueles casos que precisam de uma intervenção do juiz para a proteção dos direitos ou de uma criança, ou de um idoso, de uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Por exemplo, nas varas da infância é onde ocorrem os processos de adoção, de destituição do poder familiar e de adoção, é onde também ocorrem os processos de negligência contra uma criança, violência sexual contra uma criança e a necessidade do juiz proteger os direitos dessa criança que foram violados, não é? Nas varas de família, os processos costumam ser muito complexos, porque envolvem litígios graves dentro da família, muitas vezes disputas de guardas de filhos. Uma coisa bem emocional também, né? Exatamente, Silvio, envolve muito o emocional das pessoas. A responsabilidade de um assistente social e de um psicólogo é enorme, porque a decisão do magistrado normalmente é baseada no nosso laudo. E o assistente social e o psicólogo, ele funcionaria, mal comparando, como um perito, porque o juiz, ele não é especialista na matéria, ele tem a capacidade de judicar, mas a especialidade nessas questões de família seria um perito, então, o assistente social, ele seria um braço direito do juiz, como um perito, sendo assistente social ou psicólogo. O nosso trabalho é de perícia mesmo, não é? Você colocou muito bem. E isso que a gente sempre coloca, que o psicólogo e o assistente social que trabalham em outras áreas,
que estejam na política de assistência social ou na política de saúde, eles não têm tanto esta especificidade da perícia, né? Eles atuam muitas vezes com a mediação dos serviços socioassistenciais que a população precisa acessar. Já no tribunal, o nosso trabalho é eminentemente técnico, é estudo dos casos e das situações que estão extremamente complexas e a emissão de um parecer, né, sobre aquele caso para fins de decisão judicial. Mas como um caso emocional pode se submeter a um parecer técnico? Como que isso funciona? Porque a emoção ela está dos dois lados do litígio. Como é que funciona essa questão técnica dentro de uma discussão tão emocional, tão sentimental como as causas de família? Então, o técnico que está atuando, ele procura observar o maior número de elementos que estão presentes ali naquela questão, que possam retratar a conflituosidade como um complexo de problemas. A gente procura sempre olhar a totalidade da questão, não só que um pai pode estar alienando uma mãe da vivência com o filho, mas o porquê dessa alienação, não é? Nós temos obrigação de sermos imparciais do ponto de vista emocional, né, do envolvimento, e olhar para a questão na sua maior profundidade, porque são questões que vão se resolver juridicamente, naturalmente. Esse processo vai ter um fim, a guarda vai ser definida ou para o pai ou para a mãe, mas o conflito muitas vezes não se resolve, né? Nós sabemos que o fato de se resolver juridicamente uma questão dentro do judiciário não necessariamente resolveu a questão social que está ali envolvida, sim, a questão emocional, como você fala. Então nós temos todo esse cuidado de também observar que encaminhamento a questão deveria ter fora do tribunal, não é? Apesar de a gente atuar com a especificidade de oferecer um subsídio ao juiz, nós temos obrigação técnica e profissional de apontar também para o juiz e para as partes caminhos, porque a gente sabe que só porque a decisão técnica e jurídica ela é fria, né? Ela é fria e ela não resolve exatamente a questão que a família está lidando, né? Pelo contrário, se você está disputando a guarda de um filho, aquele que ganhou a guarda, ele vai ter um determinado encaminhamento na vida, aquele que perdeu a guarda vai ter outro. Então, para aquele que perdeu a guarda, os problemas podem aumentar, não é? Então, isso que eu quero dizer, a decisão jurídica não significa ter decidido a questão que está ali envolvida na família. Por isso que os técnicos têm tanta responsabilidade e a importância de se ter tempo para fazer esse estudo, condições adequadas para se fazer esse estudo, com salas com um sigilo adequado, não é? Porque as famílias, as pessoas vão e se abrem totalmente ali naquele espaço e nós temos enorme responsabilidade com aquilo que ela está nos passando, não é? Para poder ser trabalhado do ponto de vista do crescimento daquela família, daquelas pessoas envolvidas. E, infelizmente, houve realmente uma barbarização do trabalho no Tribunal de Justiça, isso não é só em São Paulo, e essas condições de trabalho estão muito ruins, não é? O Tribunal, historicamente, sempre contou com o serviço do assistente social ou é alguma coisa mais nova? O serviço social é mais antigo no Tribunal. Ele vem do final da década de 40, início da década de 50 e começou na área do que eles chamavam dos juizados de menores, né? Que hoje são as varas da infância. Sim. E com um trabalho muito importante daqueles pioneiros que justamente trabalhavam os casos das crianças que estavam sem os seus pais, né, ou abandonadas ou em abrigos e precisavam da proteção da justiça. Assim foi o início do trabalho do serviço social. A psicologia é mais recente, né, no tribunal. Se eu não estou enganada, é mais ou menos final da década de 70, início da década de 80. Eu não tenho certeza desse dado, os meus colegas psicólogos é que sabem mais.
Mas, de qualquer modo, essa inserção nesse espaço que são os tribunais fez também com que essas duas profissões crescessem muito em conhecimento, né? Porque, como eu dizia, você trabalhar com a mediação do processo judicial é uma coisa muito diferente do que trabalhar numa rede de serviços onde você atende uma pessoa que está necessitada da assistência social ou está necessitada do acesso à educação, do acesso a um serviço de psicologia, não é? É muito diferente. Porque lá você vai ter que ter uma definição que, Exatamente. Como você mesmo disse há pouco, resolve juridicamente, mas o litígio ele permanece. Ele permanece, não é? E às vezes, por exemplo, voltando a casos de vara de família, os litígios são tão graves que os processos às vezes duram 2, 3 anos, tem 12, 15 volumes às vezes. Qual é a causa mais comum? É violência contra a criança? Em vara de família padrasto? É disputa de guarda. Disputa de guarda. Família, porque você tem que imaginar também que a vara de família, o nome dela é Vara de Família e Sucessões. Né? Quando você olha para a sucessão, é sucessão dos bens, é sucessão da propriedade, é sucessão, né? São as pensões alimentícias que estão em jogo. Então, quando envolve esses interesses, a coisa fica muito grave, fica muito mais difícil. Mas a criança acaba sendo, às vezes, um objeto na disputa entre os pais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque realmente são as varas de família e sucessões. Agora, eu acho que no imaginário popular, boa parte dessas desavenças familiares vem de regiões mais vulneráveis. Isso é fato ou isso é mito? Tanto as camadas mais bem aquinhoadas da sociedade têm as suas disputas, tanto quanto os mais pobres. Porque, na verdade, o mais pobre, em termos de sucessão, pouca coisa ou quase nada, exceto pelo pagamento de pensão, vai ter esse objeto de litígio. E as famílias mais abastadas, elas também comparecem a essas varas de família? Eu diria para você que os conflitos de vara de família são mais de classe média alta. É mesmo? Sim. Porque no imaginário popular, geralmente as pessoas pensam... Nas varas de infância é que a gente pode dizer que está presente mais o perfil das classes populares. Nas varas de infância. Mais vulneráveis, os menores infratores. E também as crianças que estão precisando de um abrigamento, né, uma proteção, porque nas varas de infância você trabalha tanto com crianças que estão sem a sua família, portanto, precisam de uma atenção da justiça, um acolhimento familiar alternativo ou um acolhimento num abrigo, como os adolescentes que cometem ato infracional. Né? Na vara de infância cai tanto as medidas protetivas dos direitos da criança, como as medidas socioeducativas que são do ato infracional. Já nas varas de família, são questões da família. Não é? Então, existe a família, existe o pai, existe a mãe, existe a disputa de bens, existe a disputa da guarda daquele filho. E aí que entra uma questão muito interessante, que nas varas de família você vai ver casos onde há uma atuação de advogados bem pagos, não é? Sim. Então, esse litígio, ele toma outra proporção por causa dos interesses. Vira mais uma discussão de sucessão do que propriamente da família. Normalmente. Já no caso das regiões mais vulneráveis, são os advogados dativos do Estado. Quando, né? Isso. E eu já peguei casos em varas de família, porque eu sou de uma comarca do interior, que é Jundiaí. E nas comarcas do interior, os assistentes sociais e psicólogos atuam em todas as varas, né? Não há uma especialização. Sim. Em São Paulo é que há uma divisão, apesar que agora no interior também começa já a se dividir quem trabalha só com casos de vara de família e com quem trabalha só em infância. Mas enfim, em Jundiaí nós trabalhávamos sempre em todos os casos. Eu cheguei a pegar um caso de vara de família que era eminentemente uma questão social envolvida e era um drama. Quando o advogado me procurou, ele queria uma ajuda nossa de pensar. Ele era advogado de uma das partes, mas ele estava tão perplexo com a questão que ele não sabia por onde ir.
a família, o casal que estava litigando e brigando pela guarda do filho e por pensão e pela propriedade da casa, morava num barraco que era num terreno invadido do Dersa, né? Então era na beira de uma estrada. Esse barraco havia sido construído pelo pai, pelo senhor lá, e eles queriam a divisão dos bens, né? E esse advogado falava para mim, mas eles não têm nada para dividir. Eles têm um barraco num terreno que foi ocupado, que é do Dersa, não é deles, né? E como é que a gente faz? Veja, que coisa interessante, né? Não, é absolutamente difícil de ser trabalhado. E no final a questão se desenrolou, trabalhamos muito nesse caso e o casal resolveu então fazer uma parede de concreto no meio do barraco, para que cada um tivesse o seu quinhão, o seu espaço, né, que ficava mínimo. E aí, obviamente, ficava aquela questão, mas ele vai ver eu sair, se eu vou ter um novo namorado, ou se ela vai ter uma nova... Mas isso faz parte da vivência das pessoas. Mas para ver como a questão social, ela está presente também em várias que normalmente caem perfis da população de mais média renda ou alta renda, né? Também cai das classes populares, né? Já houve casos, por exemplo, de todo esse litígio ser revertido na reunião do casal, por exemplo? Então, nós... Existe esse trabalho, por exemplo? Existe esse trabalho, sim. Nós temos pelo menos no serviço social, na psicologia é um pouco diferente isso, que talvez fosse interessante em algum momento você entrevistar um psicólogo para te falar sobre isso. No serviço social, nós trabalhamos sempre buscando formas de composição do conflito, né? E, se possível fosse, que a gente trabalhasse sempre na prevenção, que não se judicializasse o conflito. Porque, obviamente, quando o conflito ele ingressa na justiça, ele passa a ter que responder aos tempos da justiça, de tramitação do processo, que tem lentos. E o tempo da vida das famílias, das pessoas, é outro, né? Às vezes a urgência é muito grande de se resolver aquela questão. Existem, às vezes, problemas de doença envolvido, de um problema psiquiátrico, que precisaria uma série de outras intervenções e que, por estar dentro da justiça e ter que obedecer aqueles ritos da justiça, o pronunciamento do promotor, o pronunciamento do defensor, o pronunciamento do juiz, isso fica muito difícil para o caso em si, não é? E, então, o que eu diria para você, nós sempre trabalhamos com essa perspectiva da composição do conflito. Mesmo que exista aquela questão de que, ao fim e ao cabo, alguém é que vai ser vencedor ou perdedor na lide, nós trabalhamos para que depois haja uma composição disso, porque sabemos que senão esse caso volta um dia e também não resolveu nada na vida das pessoas. Nesse trecho final desse nosso primeiro programa, nós vamos voltar num segundo programa para falar ainda da questão dos assistentes sociais e da redução da maioridade penal, que é o assunto que está em voga aí. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça, que você conversasse com o seu associado ou com quem ainda não é associado, que tipo de serviços vocês prestam, como é que é o trabalho da ASP na assessoria do trabalho do assistente social do psicólogo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a associação desempenha um papel, ao nosso ver, muito importante, né? Ela foi criada em 1990, nos anos 90, e já tem aí uma jornada de conquistas, junto ao tribunal. A associação não tem vínculo nenhum com o tribunal, ela associa psicólogos e assistentes sociais que queiram discutir o seu cotidiano profissional, as suas questões que precisam ser melhor equacionadas dentro do tribunal. E ao longo desses anos ela vem acumulando muito conhecimento em várias questões com as quais trabalham os assistentes sociais e psicólogos, e tem atuado na defesa
dessas condições de trabalho, para que esse desempenho seja cada vez melhor, né? Para que o próprio cidadão que precisa fazer uso da justiça tenha, dos setores técnicos, assistentes sociais e psicólogos, respostas cada vez mais competentes diante dessa complexidade que se vive no mundo e no país, não é? E a associação, ela tem tido com muita luta, não é? Porque não são fáceis as questões que a gente enfrenta no Tribunal de Justiça, principalmente as relacionadas a condições de trabalho, salário, desvalorização do profissional, falta de pessoal, né? Mas, veja, pelas lutas da associação, nós tivemos algumas conquistas importantíssimas com as 30 horas dos psicólogos, né? Os assistentes sociais já haviam ganho as 30 horas por lei federal. Alcançamos agora, juntamente com os demais servidores, o adicional de qualificação, que era um pedido antigo nosso, porque as nossas duas categorias é que tem especializações, mestrados e doutorados, e custeiam do próprio bolso essa qualificação. Eu me lembro quando eu fiz meu doutorado, o quanto eu tive que pagar de SPPrev, de tudo para poder me afastar na época da defesa da tese, e tantas outras conquistas que a associação vem tendo em benefício dos associados, né? Então é importante mesmo. Nós temos, sabe, Silvio, quase 90% dos assistentes sociais e psicólogos do tribunal são associados à ASP. Nós temos muito orgulho disso, né? Quase 90%. É muito pouco, são muito poucos os que não se associaram. E que eu convido aqueles que ainda não se associaram a virem, a conhecerem a associação e dar a sua contribuição, porque a associação somos todos nós. A associação não é uma diretoria, não é? E a gente volta no próximo programa falando um pouco mais a respeito dos assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Com o objetivo de atender a travestis e transexuais de forma integral, o Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais do Centro de Referência e Treinamento, o DST-AIDS de São Paulo, presta atendimento à população transgênero desde o ano de 2010. O serviço conta com uma equipe de profissionais multidisciplinares, especializados como psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, urologistas e ginecologistas. Os principais procedimentos oferecidos pelo ambulatório são acolhimento, avaliação médica, endocrinologia, proctologia, fonoaudiologia e de saúde mental. O Ambulatório para a Saúde Integral de Travestis e Transsexuais fica aqui na capital, na rua Santa Cruz, número 81, na Vila Mariana, na Zona Sul. E mais informações sobre agendamentos e consultas podem ser obtidas pelo telefone que vai aparecer aí no vídeo, o 11 50 87 9984, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã. A Frente Paulista em defesa da aprovação da PEC 555/2006 participou de 2 eventos na semana passada, sempre com a intenção de colocar a matéria em votação no Congresso Nacional. A PEC, se aprovada, extinguirá a contribuição de servidores aposentados de forma progressiva. Os compromissos aconteceram na última terça-feira, dia 30 de junho. Em Brasília, representantes participaram da reunião do Instituto Mosap, Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas, que serviu para discutir e avaliar o trabalho do primeiro semestre, bem como traçar estratégias para serem adotadas a partir de agosto próximo. Em São Paulo, na mesma data, outro grupo se reuniu com Gabriel Chalita, que exerce hoje o cargo de secretário municipal da Educação de São Paulo. No entanto, a coordenação da frente política da PEC 555 entende que Chalita, que exercia o mandato de deputado federal até o início do ano, tem força política na Câmara dos Deputados e pode ser um aliado no trabalho pela votação da matéria. A próxima reunião da frente ocorre nesta terça-feira, dia 7 de julho,
a partir das 10 horas e 30 minutos da manhã na sede da APAFISP, em São Paulo, a Associação Paulista dos Auditores Fiscais da Previdência Social. E sempre lembrando, o frio está aí e nesta época do ano que costuma esfriar, infelizmente, caem os estoques de sangue dos nossos hospitais. A Fundação ProSangue necessita sempre de doação, pois mais de 100 hospitais da região metropolitana de São Paulo dependem da Fundação. Para fazer sua doação de sangue, você pode comparecer a qualquer um dos postos ou agendar a coleta pelo telefone 0800 55 0300. O principal posto captador aqui em São Paulo é o posto do Hospital das Clínicas, que fica na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 no primeiro andar, bem próximo à estação Clínicas do metrô. Cidadania e serviço público há 16 anos, sempre lutando por tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Você pode ligar para 11 31 04 38 36, mandar as suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org e também visitar o nosso site no www.fespesp.org. E também nos acompanhar nas redes sociais Facebook, de cara nova, basta procurar por Federação Fespesp, e também no Twitter. E o programa você já sabe. Você acompanha online todas as noites de domingo, às 9 horas, no site da TV aberta e depois no nosso canal do YouTube. E você pode acompanhar depois o programa quantas vezes você quiser, em qualquer lugar do mundo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público e hoje eu entrevistei Elizabeth Borgiani. Falamos muito sobre menores carentes, problemas de família, assistência social e psicólogos do Tribunal de Justiça. E eu já convido você para que na próxima semana acompanhe o programa. Vamos falar sobre redução da maioridade penal. Fica o convite, uma boa semana a todos e até o próximo programa.